Programa Em Vista está de volta, falando hoje aqui com dois representantes da comunidade japonesa aqui na cidade de Osasco. Trata-se do senhor Susumu Araki, que é presidente já pelo segundo mandato, e o Lázaro Terasaka, que faz parte da Sembo e teve uma participação importante na comissão organizadora que planejou e organizou e fez acontecer o Japan Matsuri, agora nos dias 14 e 15 de agosto passados. Aliás, senhor Susumu, por intermédio de uma lei que passou na Câmara, está, vamos dizer, firmado, está no calendário da cidade essa data comemorativa, né? Da realização Japão Matsuri. do Japan Matsuri, né? É na terceira semana de agosto, fim de semana de mês de agosto. Muito bem. E isso agora virou, tendo virado o calendário da cidade, termina um e já começa a planejar o outro. Isso é mais ou menos aquele carnaval, né? Terminou o carnaval, tem que começar o outro. Muito bem. Mas nós falávamos no bloco passado, o senhor dava um exemplo da participação da Sembo, principalmente nas questões esportivas. E o taiko, que são aqueles tambores, né? O senhor dizia que Osasco, né, pela Sembo, se sagrou campeão brasileiro de taiko. Teve o Campeonato Brasileiro em São José do Rio Preto, sim, mês passado, e esse sagrou campeão. E o campeão do ano, no próximo ano que vem, em mês de março, eles vão participar em Japão, são convidados para ir participar no torneio lá no Japão. E lá também tem um torneio, um campeonato, onde o Brasil, onde Osasco estará representando o Brasil. O nome de Osasco está sendo... Seria o Adaiko, né? O nome do taiko seria o Adaiko. É o nome, né? Sim. O Adaiko da Sembo, representando Osasco. Ok. E nós temos alguns esportes que são até característicos, né, da cultura. O beisebol, por exemplo, vocês têm um time lá de beisebol que também participa de muitos campeonatos aí. E tem já alguns títulos, né? Exatamente. Agora, a Sembo cresceu, na verdade, a partir de 1970 que nós começamos a participar no campeonato no Sudoeste, região Sudoeste. Sim. É onde tem toda a modalidade esportiva lá. Que, na verdade, em 1969, eu fui nomeado como presidente dos jovens. Aí, o que fazer? Aí, o técnico, que nós trabalhamos, tem o técnico do beisebol, que é o Nakamura, ele disse, entra na região, Liga Sudoeste, que lá tem toda a modalidade esportiva. E para um Senenkai, que seria de jovens, seria completo. E onde vamos procurar o presidente da Liga Sudoeste, que seria Masakazu Matsumura da época, no registro, e conseguimos ingressar na região Sudoeste, onde a Sembo como crescer, parte esportiva. Sim. Como atletismo, beisebol, tênis mesa, vôlei, como participaram nos campeonatos. Logicamente, quer reforçar a equipe. Então, fomos buscar os atletas, né, os jogadores, para participarem. E onde a Sembo cresceu esportivamente pela Sudoeste, na verdade, graças à Liga Sudoeste. E tem alguns esportes que são bem característicos, né? Nós temos o badminton, né, que é badminton, né, que é a peteca, né? Raquete, antiga como a gente conhece a peteca, né? Tem a rede, né? E virou esporte olímpico. Esporte olímpico, hoje já se tornou um esporte olímpico, né? Tem uma outra que é muito interessante, você que é aqui da cidade e passou da cidade de Osasco, e já passou ali, nós temos um bairro aqui para você que acompanha das outras cidades, que chama-se Parque Continental. Ali nós normalmente passamos de manhãzinha, e ali tem sempre um grupo de jovens muito dedicados, que faça sol, faça chuva, eles estão lá, jovens na faixa dos seus 85, 90 anos, né? Então, o que a gente conhece como cricket, mas eu estou sabendo aqui que o nome certo é gateball, né? Que é aquelas travinhas, né? Isso. E por quê? Eu sei que faz parte da cultura japonesa, o respeito aos antepassados, o porquê
esse traço da cultura valoriza tanto essas pessoas? Porque nós vemos lá, esse é um esporte que praticamente é a terceira idade que verdade, pratica, não é? Na samba também são pessoas da terceira idade que praticam o Getimon. Não é? Então, assim, de onde vem essa valorização dos antepassados, essa valorização da cultura, seu Lázaro? Não, mas eu quero dizer o seguinte, que eu acho que isso já faz parte do íntimo do japonês, que já praticamente nasce assim, entende? E se perpetua, entende? Ao passar dos anos, quer dizer, assim, respeitando as pessoas, respeitando os pais, assim, então fica embutido na forma da pessoa se criar, entende? A própria criação. A própria criação, entende? Aí chegar, logicamente, na fase mais adulta, na fase mais da terceira idade, então solidifica essa situação, entende? Sim, porque nós vemos um respeito, um cuidado, um carinho muito grande. Eu tenho oportunidade, já tive a oportunidade de ir em várias festas japonesas, inclusive nos yakisoba, lá na Seishonoye. A gente vê a valorização, aquelas pessoas são tão bem tratadas, né? E eu acho que inclusive é por esta razão também que nós da SEMBA, a gente consegue realmente fazer tudo aquilo que a gente planeja, tá entendendo? Porque existe o respeito, existe aquela força de vontade que é do íntimo do japonês, né? Tá entendendo? E que facilita as coisas para nós, né? Tá entendendo? Sim. E a gente vê isso justamente no trabalho, né? Porque se não tem o trabalho para confirmar tudo isso, e o japonês é trabalhador, né? São dedicados, né? É verdade. Né? E falando desse trabalho, e falando da participação, do entrelaçamento entre as culturas, a SEMBO também tem sempre teve uma participação, além de social, uma participação política na cidade. Eu mesmo me recordo de vários amigos que são amigos pessoais, né? Um deles já faleceu, o senhor Mosako, né? Hoje o Miyazaki, né? Todos eles, o Fábio Yamato, né? Que todos passaram pelos cargos Mas só que, na verdade, a SEMBO, por ser uma entidade sem fins lucrativos, essa coisa toda, que na verdade é uma entidade apolítica, né, tá certo? Sim. São, logicamente, essas pessoas que hoje se firmaram na política, lógico, eles, por serem descendentes de japoneses, estão lá, amigos da gente, participam conosco, essa coisa toda. Mas a SEMBO, mesmo como entidade, ela é a política. Né? Então isso vem assim referendar a tese que eu tenho, que associações, entidades, sindicatos que se envolvem diretamente na política têm uma vida curta, que não é o caso da SEMBO. Ela tem os seus participantes, que são respeitados por ser da comunidade, mas ela tem que ser, eu não diria nem a política, ela tem que ser suprapartidária, né? Tem que abrigar a todos. Exatamente. Não é verdade? Exatamente isso, pô. Bem, senhor Lázaro e senhor Sumo, nós vamos fazer um outro intervalo e vamos voltar já para falar dos projetos futuros, do trabalho da SEMBO, que é uma das comunidades mais importantes aqui da nossa cidade. O Invista faz um pequeno intervalo e volta já.